Olá, mis amigos, bem-vindos a outro vídeo do canal de Pedro Fetosa. Calma, assustaram, né? Só porque eu tô falando um espanholzinho aqui meio arrastado com português, é porque eu tô direto de Medellín, na Colômbia, isso mesmo. Tô tendo a experiência de conhecer esse país maravilhoso e essa cidade que tem muito simbolismo ligado ao futebol brasileiro, principalmente por conta da Chapecoense. Mas estou aqui na Colômbia, estou gravando um vídeo para vocês. Espero que vocês curtam esse vídeo, deixem o seu like, deixem o seu comentário, manda para o máximo de pessoas e ainda vou dar R$5, 100% gratuito para você iniciar no mundo do treino esportivo. O link vai estar na descrição desse vídeo. Vamos direto ao vídeo de análise. Vamos direto à análise 01 de hoje. Borussia Dortmund contra Leipzig. É um clássico do campeonato alemão. Todas as duas equipes estão bem na competição. O Borussia Dortmund está em segundo, o Leipzig está em quarto. O que separa uma equipe da outra são apenas 4 pontos. Algo a se observar aqui: o Borussia Dortmund, nesse ano de 2023, jogou 10 jogos e, pasmem, ganhou todos os 10 jogos. O Leipzig, de todos os jogos nesse ano de 2023, teve 2 derrotas, um para o Union Berlin, mais recente, se não me engano a outra lá no início do mês para o Frankfurt, certo? Então Borussia Dortmund contra o Leipzig, duas grandes potências do campeonato alemão que tem ali, entre eles, o Union Berlin, que está fazendo um campeonato excelente. Os números do Borussia Dortmund: marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 9, ganhou as últimas 9, marcou 2 ou mais gols em 80% dos seus jogos e marcou no primeiro tempo também em 80%. Do outro lado, joga contra um Leipzig, que marcou em 90% dos seus jogos, não perdeu 90% deles e marcou 2 ou mais gols em 60%. Porém, o time do Leipzig ele vem levando muitos gols, ele concedeu gol em 80% dos seus jogos. Para esse jogo, o melhor mercado que eu analisei foi o mercado de gols. Trabalhar aqui com a vitória do Borussia Dortmund pode ser interessante sim pela ótima sequência, mas não deixa de ser um clássico e um jogo super difícil contra o RB Leipzig. Então por isso prefiro não trabalhar back. Se vocês quiserem trabalhar back para esse jogo, trabalhem casa ou empate, ou casa ganha um dos tempos. Essa pode ser uma boa opção. Mas para mim, Pedro, a melhor opção para esse jogo é over 2.5 gols a uma odd de 1.62. Existem boas possibilidades do Leipzig marcar gol contra o Borussia. Geralmente quando jogam contra o Leipzig marca gol, mas também existem grandes possibilidades do Borussia Dortmund marcar 1, 2 gols nessa partida, que tem tudo para ser um jogão desse campeonato alemão. E o palpite para Borussia Dortmund contra RB Leipzig é over 2.5 gols, para sair mais de 2.5 gols na partida. E o segundo jogo a ser analisado é Benfica contra Famalicão, jogo do campeonato português, a conhecida Primeira Liga. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação. Benfica está líder isolado da competição, com 8 pontos na frente do Porto, marcou 56 gols e levou apenas 13. O time tem o melhor ataque e a melhor defesa da competição. Também é o time que menos perdeu. O Benfica tem uma única derrota nos seus 22 jogos no Campeonato Português. O time está realmente muito bem. Joga contra o Famalicão de meio de tabela, 22 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 22 gols feitos, 29 gols tomados. Para esse jogo, temos aqui a opção do Benfica vence o jogo a 1.20, pode ser uma opção interessante para você juntar naquela múltipla, mas eu particularmente quero fazer uma entrada aqui seca nesse jogo de Benfica e Famalicão e eu vou criar essa aposta aqui junto com vocês. Aqui Benfica e Famalicão, eu vou aqui em mais opções, criar a aposta, aí vou aqui para o Benfica ganhar o jogo e adiciono a seleção, beleza? E vou aqui no mercado de escanteios, para no primeiro tempo, na partida, ter mais de 3.5 escanteios, o que vai nos dar aí uma odd de 1.61, ou seja, 61% num jogo que estava pagando ali apenas 1.20 para o Benfica ganhar o jogo. Essa foi a minha forma de encontrar valor dentro desse jogo do Benfica, que é muito favorito, jogando em casa contra o Famalicão. O Benfica tem grandes chances de aumentar ainda mais a sua vantagem dentro da competição. Dos últimos 5 jogos entre Benfica e Famalicão, o Benfica venceu 4 e empatou 1.
Em todos os jogos do campeonato, de 22 jogos, o Benfica perdeu apenas um. Então acredito sim que o Benfica deve sair vencedor. E o Benfica é um time que busca muito o ataque desde o início da partida, por isso também deve ter a ocorrência aí de alguns escanteios no primeiro tempo. E o palpite gratuito na tela para vocês é justamente no jogo de Benfica contra Famalicão, que eu acabei de analisar com vocês. Criei uma aposta junto com vocês na tela, coloquei vitória do Benfica no jogo e para no primeiro tempo, no jogo, ter mais de 3,5 escanteios. Detalhe, é mais de 3,5 escanteios no primeiro tempo para qualquer um dos times. Não precisa que esses escanteios sejam apenas do Benfica. Pode-se somar os escanteios do Benfica com os escanteios do Famalicão. Então, nessa entrada aqui, com 61% de retorno, coloquei vitória do Benfica e mais de 3,5 escanteios no primeiro tempo. Esse é o palpite gratuito para essa sexta-feira de futebol, Campeonato Português. E o terceiro jogo a ser analisado para essa sexta-feira de futebol é Campeonato Espanhol, La Liga, Real Sociedad contra o Cádiz. O Cádiz que está na zona lá de baixo da competição, dos piores times da competição, está em 16º colocado, tem 25 pontos, está ali buscando fôlego para poder se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, enfrenta o Real Sociedad, que está fazendo uma ótima competição, é o terceiro colocado, tem 43 pontos de 23 jogos, tem 13 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O Real Sociedad só não tem mais vitórias do que os dois grandes, Real Madrid e Barcelona. Certo? O Real Sociedad marcou 32 gols, levou 23. Do outro lado, um Cádiz, que de 23 jogos teve 6 vitórias, 7 empates, 10 derrotas, fez 18 gols, levou 35 gols. É uma defesa aí, uma das piores defesas da competição, como vocês podem observar aqui, ó. Poucos times têm levado tantos gols quanto o Cádiz. Tanto é que o Valladolid, que está abaixo do Cádiz, o Valência, que está abaixo do Cádiz, e o Getafe, que está abaixo do Cádiz, não levaram tantos gols contra o Cádiz. Apesar de estar posições inferiores, não levaram tantos gols contra o Cádiz nessa competição. Então, assim, um dos pontos fracos desse time do Cádiz é justamente a sua defesa. Para esse jogo, números gerais aqui bem rapidinho. Real Sociedad levou o gol primeiro nas últimas 4, menos de 3,5 gols em 8. Não teve muito mercado de ambas marcas. O Cádiz marcou em 80% dos seus jogos, menos de 3,5 em 80% deles. Para esse jogo, vou trabalhar aqui vitória do Real Sociedad a 1,50. Real Sociedad está com pouca vantagem ali para o Atlético de Madrid e para o Betis. São dois grandes times. O Real Sociedad precisa dessa vitória, joga contra um time da parte inferior da tabela, precisa confirmar para poder se manter ali dentro da zona de Champions League, o que seria espetacular para a temporada do Real Sociedad. Então, para esse jogo, vitória seca do Real Sociedad a uma odd de 1,50. Essa é a análise para esse jogo do Campeonato Espanhol. Quarto jogo a ser analisado para essa sexta-feira de futebol, Campeonato Francês, Ligue 1, Nice contra Auxerre. Isso mesmo, se fala Auxerre. O AU em francês significa O, beleza? Então vamos nessa. Na classificação aqui, o Nice está bem na competição, está na 7ª colocação, com 41 pontos, a 3 pontos do Lille e a 5 pontos do Rennes, que está ali dentro das zonas de classificações para as competições europeias. Enquanto o Auxerre está na 16ª colocação, no limite, no limiar, para poder voltar para a zona de rebaixamento. O time do Auxerre, que estava aí dentro da zona de rebaixamento por várias rodadas, conseguiu sair recentemente, vem de 2 vitórias importantíssimas, uma contra o Lyon fora de casa e uma contra o Lorient. Então, assim, 2 jogos que eu, sinceramente, não esperava uma vitória do Auxerre. Não vou mentir, tá? Peguei até green nesses jogos com mercado de gols, principalmente ali do Lyon contra o Auxerre. Detalhe, o jogo do Lyon contra o Auxerre foi na casa do Auxerre. Vitória de 2-1 para o Auxerre. Beleza? Então, o Auxerre ele vem aí de uma recuperação dentro da Ligue 1, tentando sair dessa zona incômoda ali, próximo ao rebaixamento. O time acabou de subir, mas joga contra o Nice, que está bem na competição. O Nice tem 25 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, marcou 33 gols e levou 21. Para esse jogo, eu poderia trabalhar sim vitória do Nice pelo retrospecto do time nessa temporada, mas o Auxerre, como ele vem jogando bem aí nesses últimos jogos, eu prefiro não trabalhar com esse back do Nice aqui, prefiro trabalhar mercado de gols. Mais de 1,5 gols a 1,30 é uma boa entrada para este jogo. Essa é a minha análise, já que o Auxerre deve jogar ali se defendendo, mas é um time que leva perigo quando chega no ataque, principalmente em bolas aéreas e em bolas paradas. Então, para esse jogo de início, Auxerre, over 1,5 gols. Essa é a minha entrada para esse jogo do Campeonato Francês.
E para finalizar essa sexta-feira aí de muito futebol, não é tão comum tantos jogos assim dos campeonatos europeus na sexta-feira. Temos um Napoli contra Lazio, o líder do campeonato italiano e para mim o futuro campeão italiano, que aqui na classificação está em primeiro colocado com 65 pontos, muita vantagem para a Inter, que é a segunda colocada, e 20 pontos de diferença para a Lazio, que é a quarta colocada. A Lazio precisa muito buscar pelo menos um empate nesse jogo, porque ele está apenas um ponto na frente da Roma, e se a Roma passa a Lazio já fica fora da zona de Champions League. Então esse jogo é importantíssimo para ambas as equipes, lógico. A Napoli para poder manter ali a sua sequência de vitórias e ficar cada vez mais próximo do troféu de campeão italiano, e a Lazio para poder se manter ali e voltar a jogar a Champions League, já que a Lazio não vem jogando essa competição, vem sempre ali batendo na trave e ficando mais na Europa League. Então, para esse jogo aqui, nos números aqui rapidinho, Napoli marcou primeiro nas últimas 10, marcou gols em todas elas, marcou 2 ou mais gols em todas as últimas 10 partidas. Que incrível são esses números da Napoli. Ganhou as últimas 7, não sofreu gol nas últimas 5, ganhou o primeiro tempo nas últimas 4, teve over 1.5 gols nas últimas 10, o time tá voando. Joga contra o Lazio, que não sofreu gol nas últimas 4, não perdeu 80% dos seus últimos 10 jogos. Para esse jogo, o que é que eu vou trabalhar? Não vou trabalhar a vitória da Napoli, apesar de querer. Assim, querer que eu falo é, você tá vendo a Napoli tão bem, tão próximo do campeonato, que lógico que você fica tentado a querer colocar sempre a vitória da Napoli, ou sempre a vitória do City, ou sempre a vitória do Arsenal, sempre a vitória do Barcelona, dos times que estão muito bem nas suas competições nacionais. Mas nem sempre a vitória do favorito é a melhor opção. Eu, particularmente, não encontro o melhor valor para esse jogo na vitória da Napoli. Eu prefiro trabalhar mercado de gols. E qual seria? Para sair pelo menos um gol no primeiro tempo, pagando 1.36, 36% de retorno para você juntar naquela múltipla. Ou se a casa de apostas que você opera não tem essa opção de pelo menos sair um gol no primeiro tempo, mais de 1.5 gols a 1.29, quase 30% de retorno para sair pelo menos 2 gols. Mercado esse que bateu em todos os últimos jogos da Napoli, ele mesmo fazendo os gols. Então a própria Napoli, ela por si só já tem batido essa linha de over 1.5. Então por isso eu vejo valor para esse jogo. Agora imagina, a Lazio sai na frente, aí a Napoli precisa buscar o jogo, empata, esse jogo termina 1-1, a gente bate essa linha do over 1.5, mas não bate o back. Mas assim, continuo dizendo, o favorito para esse jogo é sim a Napoli, mas eu, Pedro, encontro mais valor nesse jogo no mercado de gols, over 1.5 gols com quase 30% de retorno. Essa é a análise para Napoli contra Lazio, campeonato italiano. E dessa forma encerramos mais um vídeo de análise. Deixei aquele palpite gratuito. Se você quiser ter acesso a outro palpite, vai estar o link do grupo para você poder entrar e ter acesso a mais análise, a mais entradas e a mais jogos. Espero vocês direto nos próximos vídeos do canal. Tamo junto!